Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Ainda gera algumas dúvidas. O Simples Assim recentemente abordou essa questão, mas alguns espectadores mandaram perguntas novamente e nós as trouxemos para o Dr. Braulio Monte Júnior, que é advogado, mestre em Direito do Trabalho, é professor e coordenador do curso de Direito do IMS Catanduva e nos recebe gentilmente para responder essas questões, além de outras. Dr. Braulio, muito obrigada por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. A pergunta com relação à homologação de uma rescisão de trabalho. Tem alguma alteração a partir da reforma? Essa reforma trabalhista, ela alterou vários pontos de uma forma até estrutural dentro do direito do trabalho. O direito do trabalho, a partir de 10 de novembro desse ano, ele vai ter uma alteração bastante grande com relação a essas coisas. E uma delas é a homologação. Antigamente, ou até hoje pelo menos, o empregado precisava ser assistido pelo sindicato de classe ou pelo Ministério do Trabalho, através dos seus braços, os postos, as delegacias ou as subdelegacias, para homologar aquela rescisão. A homologação nada mais é do que era uma chancela e explicação para o empregado para que ele soubesse o que ele estava sendo pago. A lei passou a entender que o trabalhador tem mais condição de entender e agora está jogando para as partes se acertarem com relação a esse ponto. Por isso, a homologação foi retirada. Então, essa rescisão, ela se dá apenas no âmbito da empresa, dentro da empresa, do escritório da empresa, por exemplo. Isso, ou outros lugares que eles colaborarem. Mas não impede que o sindicato venha homologar. Não, isso. Não tem uma norma expressa proibindo o sindicato de homologar. Não é obrigatório. Não é obrigatório mais, só isso. Antes era. E outra, Gislaine, só para quem tinha um contrato maior que um ano. Agora vale essa regra para todo mundo? Para todo mundo, menos de um ano e mais de um ano. Ainda sobre a reforma trabalhista, essa dúvida veio de um pessoal de um sindicato de empregados. Eles têm dúvidas com relação à receita dos sindicatos. Como os associados se comportarão a partir de agora? Olha, eu também tenho dúvidas e eu penso o seguinte, um caminhão de melancias, no momento em que ele é carregado, as melancias não se acertam, mas com o andar do caminhão, as melancias passam a se acertar e ela vai. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer com os sindicatos. Essa reforma trabalhista, ela foi muito importante para os sindicatos. Se os sindicatos perceberem isso e começarem a trabalhar muito fortemente ensinando os seus associados o que a importância do sindicato, eu acho que o Brasil vai ganhar muito, os empregados ganharão muito também. O sindicato, me parece, foi um dos maiores beneficiados, em que pese que foram retiradas contribuições, as receitas dele foi tirada, sobretudo a contribuição sindical. Eu acho que a contribuição sindical estava na hora de ser tirada, entretanto, ele ganhou muita força, o sindicato, se ele perceber. E a receita dele, eu acho que vai continuar a mesma, ele não vai quebrar, o sindicato vai continuar e melhor do que ele vinha vindo. Até porque se ele mantém o associado, ele mantém a contribuição do associado, que é aquela mensal que ele paga por usufruir dos serviços prestados. Quanto mais o associado, quanto mais ele der através de instrumentos negociais coletivos, que a gente conhece como acordo ou convenção, por exemplo, quanto mais ele der, mais associados ele vai ter, maior vai ser a receita. É uma via de mão dupla. E ele vai ter que trabalhar muito mais, o sindicato vai trabalhar muito mais, eu sei disso, claro. Se ele não trabalhar mais, ele vai desaparecer, mas isso as empresas são assim, o mercado é assim, e eu acho que o sindicato ele tem uma grande oportunidade de fazer um Brasil melhor agora. Muito bem, agora a gente mudando um pouquinho de assunto, falando sobre as dúvidas do cotidiano. A gente tem uma entrevista que fala sobre insalubridade e o calor, doutor Braulio, lembra-se dela? Lembro, claro. E aí algumas pessoas ainda continuam pontuando sobre isso. A pergunta veio porque essa senhora tem um filho que trabalha na padaria com o forno e ela quer saber se quem trabalha dentro de uma padaria, perto do calor do forno, também tem direito à insalubridade. Ela deve ser medida por um engenheiro do trabalho. O calor lá dentro. O calor lá dentro. O calor ele é medido por um equipamento próprio
que é lido, esse equipamento é lido, manuseado e trabalhado por um engenheiro, e um engenheiro com especialidade no trabalho. Em segurança do trabalho. Não pode ser um engenheiro simples, assim, um engenheiro civil, eletricista, materiais ou outro tipo de engenheiro. Tem que ser um engenheiro com especialização em direito de trabalho. O Brasil tem poucas escolas ainda ligadas à segurança do trabalho, mas nós temos bastante, nós estamos indo bem com relação a isso, mas ainda a gente vai aumentar. Mas ele tem direito sim quando o calor atinge a saúde dele. É questão de medir. Tá. Agora, o que representa? Qual que é a diferença entre o perigo, a periculosidade dentro de um ambiente de trabalho e a insalubridade? São a mesma coisa? Não, eles não são. São dois adicionais. Nós temos o salário base ou básico, que é o núcleo do salário do trabalhador. E alguns adicionais. Esses adicionais são ocasionais. Eles são ocasionais. Se ocorrer no ambiente de trabalho alguma daquelas condições, aí você vai encaixar em qual que é mais apropriada, qual que é apropriada para ele. Por exemplo, se um determinado ambiente de trabalho atinge a saúde do trabalhador, é adicional de insalubridade. Se ele pode atingir a contra-vida do trabalhador, é um adicional de periculosidade. Por exemplo, aquele que trabalha num posto de combustível, o frentista, que se explodir a bomba, ele morre. Isso mesmo, tá, ele tem adicional de periculosidade. E a pessoa que está lá dentro da loja de conveniência? Quem trabalha dentro da loja de conveniência, na maioria das vezes, não tem adicional de salubridade. A exceção, se você pegar o bico da bomba e fizer um raio de 7,5 metros e a conveniência estiver dentro desse raio de 7,5 metros, aí sim aquela mocinha que trabalha na conveniência vai ter inclusive o adicional de salubridade. Periculosidade, perdão. Bom, então agora a gente vai falar sobre folgas. A pergunta veio de uma trabalhadora, ela trabalha no ramo de alimentação num bar lanchonete, e ela disse que o patrão dá a folga do modo que lhe convém e não do modo como eu combinado com os colaboradores. Então dá o dia que dá na telha, desconta das férias, desconta do período que tem de gozo de folga, e ela queria saber se isso é correto. E aí eu lhe pergunto, como funciona essa questão de folga? A folga o nome dela é assim, descanso semanal remunerado. Então, num período de 7 dias, a pessoa tem que descansar no período de 7 dias. Ela tem que descansar dentro de 7 dias. Não pode ser no 8º. Então, a folga tem que ser dada num período de 7 dias. Não necessariamente coincidir com o domingo. Não é? A lei é bem clara. Ela põe uma vírgula e põe assim, preferencialmente aos domingos. Então, porque a maioria dos trabalhadores folga aos domingos. E o encontro com as famílias é aos domingos. Sim. Então, por conta disso, a folga ela deve ser semanal, dentro da semana de 7 dias. E aí, no caso, se ela, por exemplo, folga hoje numa quarta, na outra semana ela folga numa sexta, não pode. Qual que é o período que ela tem que ter? Quando é que ela vai ter direito de folga aos domingos? Ao menos uma vez, de vez em quando, pode cair no domingo. Então, esse é um problema. Tem uma portaria que fala que para o comércio são no mesmo mês, para o comércio, dentro de um mês. Não pode passar de um mês. Tá. Mas tem uma outra portaria que fala até 7 semanas. Na 7ª semana tem que cair num domingo. Entendi. Na 7ª semana tem que coincidir com o domingo. Tanto é verdade, Gislaine, se a gente for olhar na nossa região, tem um sistema de trabalho que eu não gosto muito, por sinal, mas é meu gosto pessoal, daquele de 5 por 1. 5 dias trabalhados por 1 de descanso. Na 7ª semana cai no domingo. E ele é válido. Tá. Se você for ver, várias empresas, inclusive empresas produtoras usam a cana-de-açúcar como o produto base delas para álcool e tal, ele usa muito o 5 por 1. Ele usa essa regrinha para cair dentro das 7 semanas. Cair num domingo. Menos. Então o dele, por exemplo, não são de 4 semanas. Mas para o comércio, como você está me perguntando, para o comércio, 4 semanas. E pode descontar das férias aquela folga que ele deu fora de época ou fora do prazo? Seguramente não. Não pode descontar da folga que ele dá. As férias, eu entendo que ela deve estar perguntando, que as férias ela tem uma gradação para você concedê-las. Por exemplo,
Até 5 faltas injustificadas, 30 dias. De 6 a 14, 24. Aí vai de 15 a 23, 18. Aí vai até 12 e até eliminar. Tá. Mas são faltas injustificadas. Descanso semanal não pode descontar nas férias. Em hipótese nenhuma. Se ele resolveu fechar o estabelecimento num dia que ele não previa, o problema é dele, não é do trabalhador. Isso chama o requisito da alteridade do contrato. O requisito da alteridade, a gente explica esse requisito como assim, o ônus é do empregador, o ônus econômico e financeiro é do empregador. Se o empregador aplicou mal o dinheiro dele, é problema do empregador. O empregado não tem nada com isso, tem que ser salário. Se o empregador fechou ou não recebeu material para ele trabalhar, ou não tinha dinheiro para comprar o material para ele trabalhar, é problema do empregador, jamais é problema do empregado. O empregado tem que receber aquilo lá. Muitíssimo obrigada, Dr. Braulio. Eu agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. E tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.